O gráfico abaixo representa a solubilidade dos gases hélio, monóxido de carbono, oxigênio e metano em água. De acordo com os dados escritos no gráfico, responda. Gente, o que você está vendo nesse gráfico aí? Aqui está a concentração do gás na solução, na água, e aqui está a temperatura. Quando eu aqueço um líquido, o gás foge. Eu lembro muito de quando eu era criança, passava mal, tinha algum problema de intestino, era comum lá em casa o pessoal pegar refrigerante, tirar o gás do refrigerante, dar o refrigerante para a gente tomar sem gás e fazer o que? Aquecia. Então, desde cedo eu vi esse fenômeno acontecer. E a lógica é muito simples. O gás, quando aumenta a temperatura do gás, aumenta a agitação dele, a energia cinética. Então, o gás ele escapa do líquido, ele foge do líquido. Simples assim. Todo gás, não tem exceção aqui. Gás, ele tem solubilidade endotérmica, né? Quando aumenta a temperatura, exotérmica. Quando aumenta a temperatura, ele fica menos solúvel, tá? Então é exotérmica. Quando diminui a temperatura, ele fica mais solúvel. Então até frisar para você aqui, que a solubilidade de gases é exotérmica. Tá? Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. A letra A pergunta sobre isso, inclusive. Qual a tendência da solubilidade de todos esses gases com aumento de temperatura? Tipo, uma questão assim, você sabe ler gráfico? Sei. Então, e olha só, ele não precisa nem para justificar. A tendência é qual? A tendência é diminuir a solubilidade com o aumento da temperatura. Justificativa seria: eu aumento a energia cinética média das partículas do gás e esse gás escapa do líquido naturalmente. Isso vai acontecer, não tem como fugir, tá? Um gráfico muito bonito, inclusive. Eu gostei dessa parte aí. Achei bem dócil. Todo gás é assim, tá, gente? Todo gás. E aí explica uma coisa interessante, tem a ver com ecologia também. Salmão é um peixe que consome muito oxigênio. E se eu não me engano, e aí a parte que não sou biólogo, eu vou falar aqui, se alguém ver esse vídeo depois, ver essa aula e quiser consertar, por favor, fica livre aqui nos comentários que é bom saber. Se eu não me engano, ele tem uma demanda de oxigênio muito alta. Por isso que a carne do salmão é mais vermelha, rosada, em relação a outros peixes. Ele é um peixe de água fria por esse motivo. Porque na água fria, na Noruega, no Chile, eu vou ter salmão, no Alasca, porque no Mar do Japão, porque lá eu vou ter uma temperatura menor. E temperatura menor eu tenho maior oxigênio dissolvido em água. Então ele consegue ter uma fornecimento de oxigênio na água maior para ele se manter nas condições que são ideais para ele. Então tem a ver com isso, tá? Também. Eutrofização passa por aqui também, porque se eu aumento a matéria orgânica, eu acabo criando uma camada de algas por cima, eu aumento a temperatura interna da água em relação ao meio, ajuda a sobreaquecer, impeça a troca gasosa, isso diminui a solubilidade. Então tem várias questões importantes em ecologia também associadas com isso, tá? Agora vamos para B. A 5 graus, qual a solubilidade em gramas por litro do gás hélio em água? Aí você empolga e fala assim, nossa, mas está muito fácil essa questão. 5 graus está aqui. O gás hélio está aqui. É só ler aqui, ó. É 0,0005. Fechou. Calma. Aqui deu em mol por litro, ele quer em grama por litro. De novo, aquela jogada de passar de grama para mol. Como é que a gente faz a parada então? Fazer a B por aqui, tá? Seguinte. O hélio tem... Aqui está o dado dele, que é a massa molar. Ele não colocou unidade, mas é a massa molar 4 gramas por mol. Então, se eu tenho a 5 graus 0,0005 mol por litro de solução de hélio, né?
Isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar esse mesmo carinha aqui, essa mesma quantidade em mol e transformar ela em massa, em grama, eu também vou estar em litro. Então vamos lá. O número de mols de gás hélio vai ser, ou melhor, o número de mols de gás hélio vai ser a massa sobre a massa molar do gás hélio. O número de mols eu tenho é 0,0005 mol. A massa eu quero saber e a massa molar é 4 gramas por mol. Com isso, a massa do meu querido gás hélio vai ser 4 vezes 0,005, vai ser 0,0020 gramas. Beleza. Só que o detalhe é que isso ainda está em 1 litro. Então, o meu gás hélio vai ter, na verdade, nessas condições, 0,002 grama por litro de solubilidade. Essa é a solubilidade do gás hélio em água em grama por litro. Só trocar a unidade. Trocar aqui foi de mol para massa e aquele que a gente fez antes foi massa para mol. De boa. Questão tranquila, direta, 2 letrinhas, facinho de fazer.